É isso, chegamos. Está no ar o primeiro programa Subtexto. A partir de hoje, todo sábado à tarde, na sintonia da Rádio Fiscar 95,3 FM, eu, Glauco Keller, vou conversar com um entrevistado super especial, trazendo até você, ouvinte que escuta diferente, um pouco de arte, de educação, de cultura, em especial letras, frases, textos e muita literatura. Então, eu convido você, a partir de hoje, a acompanhar o programa Subtexto nas 3 mídias que eu vou falar para você. A primeira delas, claro, aqui na sintonia da Rádio Fiscar 95,3, você escuta muito diferente, mas você pode acompanhar essa entrevista, acompanhar o programa Subtexto também no YouTube. É só você seguir, se inscrever no canal Glauco Keller e lá você vai encontrar todas as entrevistas que eu fizer aqui, os bate-papos com escritores, produtores culturais, gente ligada à arte, à educação e à cultura, e também as tradicionais dicas de livro que semanalmente estão lá no canal. E se você quiser levar a Rádio Fiscar com você, quer levar o programa Subtexto contigo aonde você for e ouvi-lo no horário que você quiser, você vai poder acompanhar também o podcast Subtexto, que você vai acompanhar no Spotify. Então, tem 3 maneiras, não tem desculpa para você. Você vai acompanhar o Subtexto e aprender um pouco de arte, de educação, de cultura por todos os convidados, através de todos os convidados que vão passar por aqui. E para começar, eu recebo uma pessoa muito querida, um professor muito conhecido aqui na cidade de São Carlos e na região, um homem das artes, um homem da literatura. Eu estou falando do professor Mário Pontieri, o popular Marião, que vem aqui hoje falar um pouquinho do seu fazer artístico, da sua literatura, do seu olhar, e eu tenho muito prazer em recebê-lo aqui na bancada virtual do programa Subtexto. Marião, seja bem-vindo, meu caro. Olá, Glauco! Olá, ouvintes! Muito obrigado, Glauco, pelas palavras elogiosas, honrosas, lisonjeiras de sua parte, sobretudo vindo de você, elas ficam ainda mais agradáveis aos ouvidos. Muito obrigado, Glauco. É um prazer estar aqui nesse programa maravilhoso e que tenha vida longa aí. Muito obrigado, Glauco, também pelo convite. Marião, você está onde agora? Nesse momento estou na minha casa, na gloriosíssima Serquilho, a cidade de Serquilho, Glauco, que é aqui a 40 quilômetros, mais ou menos, aí para frente de Piracicaba, mais especificamente no meu, digamos assim, no meu humilde escritório. Aqui, inclusive, no fundo tem um quadro, né, de duas pessoas muito especiais na minha vida, uma delas você, a outra o PG, inclusive um presente seu, né, meu irmão? E tá aqui fazendo companhia para mim todos os dias. Nesse que é o meu recinto de música, eu tenho aqui do meu lado uma sonata, gosto de ouvir meus discos, né, meus long plays. Tenho aqui meus livros, que são grandes companheiros, né? Meus discos e meus livros e nada mais. A sua primeira arte, Marião, é a literatura, eu acredito, né? É a É a literatura. sua, além de ser a sua arte profissional também, né? Qual que é a segunda? É a música, é o cinema? Olha, Glauco, é a música. E olha que eu vou te dizer que a música compete com a literatura ali num primeiro estágio. Até porque eu sempre me apaixonei, sobretudo na música, pela poesia que nela há, tanto na questão sonora, quanto na questão das palavras que elas transmitem, né? Então, por isso que eu ainda considero a literatura essa primeira, né? Porque a poesia é aquilo que me encanta, e a música, sem dúvida alguma, é a que vem logo atrás. Por isso que aqui ao meu lado eu tenho vários discos, né? E também vários livros. Só que se você subisse um pouquinho aqui os olhos, você veria um monte de DVDs, os antigos DVDs que eu guardo ainda minhas coleções com muito carinho. Ali você vai encontrar, entre outras coisas, por exemplo, o Poderoso Chefão, que é a minha trilogia predileta. Você vai encontrar alguns Tarantinos por ali também, entre eles também algumas séries como Friends, como Smallville, porque uma das funções da arte é o entretenimento, né, Glauco? E eu me encanto demais desse universo não somente cognitivo ou crítico social, mas também lúdico das artes, né? Então, sem dúvida alguma, esses três universos que você falou agora. Também tem muitos quadros aqui
eu tenho um Berni aqui, do meu lado eu tenho uma Tarsila do Amaral, uma Bapuru. Eu sou um grande apaixonado pelas artes, viu, Glauco? Eu não sou artista, eu sou um apaixonado das artes. Bom, conhecendo você, eu diria que você é um artista das palavras. Você escreve muito bem, você tem poesia no seu texto, tem lirismo no seu texto, e o fato de você não produzir arte profissionalmente não significa que você não é um artista, meu caro. Hoje o programa Subtexto começa aqui pela Rádio Fiscar 95,3 FM. Tenho o prazer de receber o professor de literatura Mário Afonso Pontieri, o Marião, que vem falar um pouquinho da sua experiência como professor, mas também do seu olhar dentro da literatura e das artes. Marião, você falou do Tarantino. O Tarantino está filmando e vai trazer de novo uma parceria histórica no cinema. Brad Pitt e Tom Cruise, cara, que fizeram muito sucesso com a adaptação do romance da Anne Rice, né, Entrevista com o Vampiro, agora vem aí no universo hollywoodiano de novo, assim como o Tarantino fez no Era Uma Vez em Hollywood. Agora ele vai colocar Tom Cruise e Brad Pitt novamente juntos. Mas eu queria voltar à questão da arte. Em que momento você percebeu na sua infância, na sua adolescência, a arte te tocar? Qual foi a primeira arte que te tocou? Foi a música? Como é que foi esse processo de se encantar pela literatura também, Marião? Ô, Glauco, eu posso te dizer isso, cara. Tem um quadro ali em cima do nosso quadro aqui, ó. Provavelmente as pessoas que estão nos ouvindo não vão ver, mas quem está nos vendo pode ser que enxergue ali em cima. Tem um quadrinho que eu ganhei, inclusive, de presente de uma grande amiga, a Alessandra, uma grande artista também. Alessandra Mantovani, que você conhece, inclusive, né? E a grande paixão pela arte começou no sentido desse quadrinho aí. Eu tinha 6 anos e a minha base familiar, eu sou muito feliz pela família que eu tenho, mas a gente passou, acho que como todo mundo, passa por alguns momentos muito delicados, né? Em família, na convivência social como um todo. Só que tem um momento especial de um dia muito triste que eu me lembro da minha vida, de alguns fatos que aconteceram, e eu era um menino de 6 anos, não entendia ainda muito bem aquela situação que estava acontecendo, né? Aqueles desentendimentos, pai, mãe, aquela coisa toda. E naquele dia, era um domingo, a gente, em família, acabou saindo de São Carlos. Eu morava em São Carlos nessa ocasião. Hoje eu moro em Serquilho, né? Faz 2 meses que eu moro em Serquilho. Já morei em São Paulo, em Piracicaba, como você sabe, né, Glauco? Sou um mundano, né? Naquela ocasião eu morava em São Carlos e todo domingo a gente tinha o costume de ir para Ribeirão Bonito para a gente visitar minhas avós, né? E naquele dia foi onde nasceu a paixão pela arte, Glauco, você acredita? Porque eu estava muito triste, cara, enquanto criança, com aquela situação extremamente... Sabe aquele clima que fica dentro do carro, a gente indo para Ribeirão Bonito? E o meu pai, ele tinha o costume de pegar uma estrada de terra que corta alguns bairros ali, que já sai na metade do caminho para a estrada de Ribeirão Bonito, né? Ele sempre gostou de pegar essa estrada de terra. E aí a gente estava dentro de uma Belina cor de abóbora 77, Glauco, era o ano da Belina. A gente estava passando por essa estrada e eu gosto muito, como também você sabe muito bem, gostaria que os ouvintes e as ouvintes soubessem que eu gosto muito de ambientes de natureza, assim, né? Eu sempre foi, não sei se a partir desse dia, para falar a verdade, um ambiente de refúgio, né? De calmaria. A Sara, minha esposa querida, também sabe muito bem disso, né? Quando eu estou ali no meio do mato, isolado, eu gosto de ficar ali sentindo a paz da natureza. E naquele dia, de dentro do carro, eu olhava e via a natureza lá fora, tão encantadora. Eu me lembro tão bem desse dia, Glauco, parece que é uma cena de um filme de Coppola, sabe? Parece que foi um retrato ali de um momento, de um recorte, e lá fora era uma paz encantadora e ali dentro um clima terrível, terrível, sabe? E meu pai, acho que, não sei se naquele momento teve a sensibilidade de tentar ali pelo menos amenizar a situação minha e da minha irmã, que éramos 2 crianças, e ele pegou uma fita cassete, que ele tinha mandado gravar
Eu não, você provavelmente vai se lembrar o nome, é uma figura marcante aí em São Carlos. Ele tinha uma loja de discos, né, de CDs, que se chamava. Hoje em dia ela existe ainda, é Som Livre, se chamava Som Livre, uma coisa assim. E ele gravava discos em fita, né? E meu pai colocou a fita cassete na Belina. E disse assim, Glauco, algo que eu nunca mais me esqueço nessa vida. Ele falou assim: Ô Mário, escuta isso aqui. Se chama Elton John. Foi nesse momento que a minha paixão pela arte nasceu, Glauco. Porque o Elton John, me arrepia, tô arrepiado nesse momento. Porque o Elton John entrou pelo carro cantando sua Your Song, que inclusive foi a música de entrada no meu casamento com a Sara, Your Song, do Elton John. Aquilo entrou na minha alma que parece que me acolheu, me reconfortou. E naquele momento, desde aquele momento, eu me tornei um apaixonado desde menino. Por exemplo, com 7 anos, eu já era um grande fã de Raul Seixas, porque aquilo me preenchia, aquilo me confortava, aquilo me completava. Nos lugares em que eu não conseguia me sentir completo, ali eu me preenchia na arte. Então eu passei a ler livros, naquela ocasião ainda os famosos Coleção Vagalume, né? Aventuras de Xisto aqui, um Escaravelho do Diabo ali, mas já lia bastante, e a música sobretudo, a música me preenchendo, e aí eu me tornei um apaixonado, inclusive acho que a partir do Elton John, me tornei um apaixonado sobretudo pelo rock and roll, e a partir de do Elton John e do rock and roll, cheguei em Raul Seixas, e a partir de Raul Seixas a MPB. Então, na verdade, o rock, a MPB e a literatura me preenchem até hoje, Glauco. Ah, que bonita essa história, Marião. Em geral, quando a gente está contando histórias, sejam essas histórias escritas ou oralizadas, né? A gente volta à nossa infância, a gente revisita aquilo que a gente conheceu e a gente encontra, a partir da nossa maturidade hoje, belezas que talvez a gente não tivesse enxergado ou não tivesse maturidade mesmo para conhecer naquele momento. Pois bem, você que está acompanhando a gente, está ouvindo esse papo super gostoso com o professor Mário Pontieri sobre literatura, sobre a descoberta de uma das funções da arte em sua vida, lá aos 6 anos de idade, deve estar se perguntando também por que o programa se chama Subtexto. Pois bem, eu fui buscar esse nome, subtexto, na teoria do iceberg do Ernest Hemingway. O Hemingway dizia que ele gostava muito de frases curtas, né? Ele gostava de começar os seus romances, os seus contos com frases curtas, impactantes. E ele dizia, foi também um grande precursor dos microcontos, né? E ele falava que o leitor precisava enxergar só a pontinha do iceberg, aquele era o texto, mas que o subtexto, aquilo que estava escondido, seria completado pelo leitor e muitas vezes seria dito pelo escritor nas chamadas entrelinhas. Quase que esse programa se chamou Entrelinhas, mas aí eu fiquei na dúvida entre subtexto e entrelinhas e achei subtexto um nome bem legal. Então, você que estava curioso aí por que o programa se chama Subtexto, procura aí na internet a teoria do iceberg do grande escritor Ernest Hemingway, que escreveu romances maravilhosos, né? O Velho Mar, Para Quem os Sinos Dobram, entre tantas outras coisas. E era um cara, né, Marião, que tinha uma relação com a natureza também, né? E refletiu essa relação com a natureza em todas as suas obras. Ô, Marião, mas eu queria perguntar para você, como é que você foi parar numa faculdade de letras, cara? Em que momento você terminou o terceiro colegial, já entrou em letras? Conta pra gente um pouquinho essa história. Você é formado aqui pela UFSCar, né, cara? Como é que você foi parar no curso de letras? Nossa, Glauco, falar para você que isso aí também é uma loucura, cara, porque o meu ensino fundamental, ele foi no SESI, né? SESI 106, na Vila Prado, Cabra de Vila Prado, viu, Glauco Keller? Cabra de Vila Prado. E eu fiz o SESI 106, que era, naquela ocasião, ele não era pago, hoje eu acho que é pago, né, se eu não me engano,
naquela ocasião era somente para filhos e filhas de metalúrgicos, que era o caso do meu pai. Meu pai era metalúrgico, então eu fiz a minha... E foi uma base muito boa, eu tive a felicidade de fazer um ensino fundamental muito bom. E, infelizmente, não foi a mesma coisa no ensino médio. O ensino médio meu foi bastante deficitário, porque eu fui para o Sebastião de Oliveira Rocha, uma escola que eu tenho muito carinho, mas que naquele momento capengava um pouco no ambiente, assim como a gente sabe de todos os descuidos já conhecidos do Estado de São Paulo com as escolas públicas, né? E eu fui um pouco vítima disso daí. Então, meu ensino médio foi bem prejudicado. E aí, falar a verdade, Glauco, quando eu me formei no ensino médio, eu nem sabia muito bem o que era prestar vestibular e fazer faculdade. Eu não sei, cara, eu acho que a gente era tão desinformado, né, nessas coisas. Ou você era de dentro daquele universo, né, inserido no universo, ou então a gente ficava, não sei se sou eu ou se era o meu círculo de amizades, a gente era tudo meio alienado, não sei, não tinha celular, não tinha... Então, eu não sabia muito bem o que era, eu sabia que existia faculdade, mas não sabia muito bem como que era o processo, o que ia fazer lá dentro. Então, e eu comecei a trabalhar com 10 anos, né, Glauco, para ajudar em casa. Eu trabalhei dos 10 aos 15 anos, eu trabalhei ajudando minha mãe fazendo barrigueira de cavalo, numa indústria que tinha, uma pequena indústria que tinha ali na Vila Prado mesmo, né? Perto na avenida, ali perto da rua Gastão de Sá. E aí eu trabalhei ali, depois eu fui trabalhar no bar do Zé Solfa, da mercearia do Zé Solfa. Cara, eu vivi muito a Vila Prado, Ali no bar do Zé, eu conheci muito. Aliás, eu acho que a maior literatura da minha vida eu vivenciei foi nesse bar, viu, Glauco? Porque literatura vivenciada mesmo, eu me sentia num romance de Jorge Amado, sabe? Dentro daquele bar. E ali eu fiquei um tempo, depois eu me arrisquei na metalurgia, né? Acabei trabalhando na Tecans, em São Carlos, também Isso eu já tinha mais de 18 anos, né? Fiz 18 anos, eu fui para a Tecans, depois eu fui para uma outra metalúrgica chamada Ibérica, fiquei lá um tempo, e assim, eu sentia, Glauco, que não era o meu lugar. Eu sentia muito que não era o meu lugar, mas eu não sabia qual era o meu lugar. Esse que é o grande ponto. Eu não tinha muita noção disso aí. Por isso que, nesse meio tempo, eu resolvi estudar. E aí, eu falei, talvez eu consiga encontrar algum lugar nos estudos, né? Mas fui meio que sem saber. E eu fiz 6 meses de cursinho, um cursinho pré-vestibular, que era bem baratinho na época, aí em São Carlos, para ver se eu pelo menos conseguia me encontrar. E aí, mas isso eu já tinha me formado, fazia uns 3 ou 4 anos, uns 3 anos que eu tinha me formado no ensino médio, né? E aí esse cursinho deu um problema, rapaz, quem é de São Carlos vai lembrar dessa história, porque o próprio dono do cursinho acabou dando um golpe no cursinho e o cursinho fechou no meio do ano, rapaz. Deixou todo mundo ali meio que a ver navios. Foi uma loucura aquilo ali. E aí alguns professores se reuniram junto com o dono do prédio e montaram um cursinho em cima do cursinho para ajudar algumas pessoas. E eu sei que ficaram uns 15 alunos só. E eu era um deles. Quando chegou no final do ano, eu tinha na mentalidade, Glauco, e aí eu já tinha largado a profissão lá na Ibérica para ver se eu tinha mais tempo para estudar. Eu comecei a trabalhar como motoboy. Então eu fazia ali uns bicos e tal, motoboy, também fiz bico de chapa de caminhoneiro, enfim, fiz vários bicos para poder ir estudando. Foi uma loucura, pegando um seguro no desemprego também, ali de 3 meses. No final do ano, eu ia prestar ciências sociais. É isso. E por quê? Porque por ser proletário, Gal, por ser proletário, porque na minha vida inteira eu fui um proletário com orgulho de sê-lo, assim como meu pai sempre foi, minha mãe, minha irmã, classe proletariada. E eu pensei, cara, eu vou fazer sociais. Na minha cabeça, Glauco, eu não sei se isso foi algum professor que falou, nas sociais eu podia defender a classe proletária. Era isso. De alguma maneira, isso entrou. Só que de verdade, Glauco, eu nem sabia direito o que era ciências sociais, cara. Aí, eu me lembro, cara, foi definitivo esse acontecimento.
eu estava indo para o cursinho, na época eu não tinha computador, aliás, computador era uma coisa um pouco rara nas casas, né? E eu ia fazer a inscrição no cursinho. Eu estava indo para lá, nessa época eu já trabalhava numa loja da cidade aí como cobrador. Aí eu estava indo lá para o cursinho, era umas 6h30 mais ou menos, o cursinho começava às 7. No meio do caminho, ali no bar, não sei se eu posso falar nome de bar, essas coisas, Glauco, por aqui, se tem algum problema. Pode falar, Eu, não tem problema. eu tava passando, porque é um ponto de referência, né, aí na cidade, que é o Rola Papo. Eu tava passando ali pelo Rola Papo e tava encostando em um amigo meu, que naquela ocasião ainda trabalhava como, acho que ele era garçom, não sei, e hoje ele trabalha no Sesc, é um amigo seu também, o grande Buzina. O Buzina, ele encostando a moto dele, ele sempre gostou muito de moto, não sei se o Buzina estiver ouvindo a gente, um grande abraço pro Buzina, um grande amigo. Ele estava encostando e o Buzina é um amigo, um conhecido meu de longa data, né? Aí ele falou assim, ô Marinho, na época era Marinho ainda, ô Marinho, você tá indo onde? Eu falei, tô indo no cursinho fazer. O que você vai prestar? Eu falei, sociais. Ele falou, o que você vai fazer com sociais? E eu não soube responder pro Buzina, Gal. Aí eu falei, caramba, cara. E ele falou assim, pô, se você não sabe responder, ô Marinho, como que você vai fazer esse curso? Aí eu falei, nossa, Buzina, eu não sei. Ele falou, cara, então você tem que ir para outro lugar. Eu falei, mas eu vou para onde, cara? Eu vou fazer a inscrição agora. Ele falou, não, você não pode fazer sociais, você não sabe nem o que é, você precisa ser um cara trabalhador, você precisa trabalhar com alguma coisa, sociais não é necessariamente isso que você está pensando. Aí ele falou, sabe uma coisa que eu sei que você gosta? Você gosta de livro. Ô Marinho, você gosta de livro? Eu falei, livro eu gosto mesmo, então. Inclusive, Glauco, eu tenho aqui do meu lado o primeiro livro de leitura crítica que eu fiz na minha vida, saindo lá dos viagens de Gulliver da vida, e um livro de leitura crítica, que é esse aqui, ó, para quem está nos assistindo, Jorge Amado, Os Pastores da Noite, que é um livro que eu ganhei do meu pai, quando eu era menino ainda. Esse livro eu guardo, essa edição, esse exemplar. Esse aqui é o primeiro livro que eu li de maneira crítica e que eu me apaixonei. Eu tinha 16 anos. Me apaixonei loucamente por Jorge Amado. Eu comecei a ler todos os livros do Jorge Amado. Dos livros do Jorge Amado, eu fui para os do Graciliano Ramos, enfim. E aí, Glauco, eu falei assim pro Buzina. Eu falei, Buzina, eu faço o quê agora? Ele falou assim, cara, presta letras. Eu falei, você tá de brincadeira, presta letras, Marinho, vai dar aula de livro, você sabe contar, eu lembro de você contando pra galera sobre as histórias dos livros, você sabe contar, você vai ser professor. Eu falei, pelo amor de Deus, Buzina, eu nunca pensei na minha vida em ser professor. Marinho, você vai ser professor de livro. Eu lembro dele falando isso desse jeito. O Glauco, cheguei lá para fazer a inscrição, coloquei letras, fui para cima e passei na Unesp, passei na UFSCar, e aí eu comecei a dar aula já no primeiro ano meu, o Zig, um grande amigo também, um grande abraço para o Zig, professor de literatura, ele não conseguia pegar as aulas de livro desse mesmo cursinho em que eu estudava, eu falei assim, Zig, deixa que eu pego. E a primeira aula que eu dei na minha vida foi ainda no primeiro ano da UFSCar meu, que eu acabei escolhendo pela UFSCar, e foi a aula de Dom Casmurro, que é outra coisa que eu nunca me esqueço mais na minha vida. Foi a primeira aula que eu dei na minha vida, foi Dom Casmurro. E foi assim que eu cheguei na Letras. O grande responsável, além de Jorge Amado e da vida, é o Buzina, rapaz. Quem me colocou nas letras foi o Buzina. A gente vai precisar mandar o link do subtexto de hoje pro Buzina. Buzina, Agnaldo Buzina, muito querido. Eu acho que ele nem faz ideia disso, viu, Glauco? Eu acho que ele nem faz ideia disso, não sei se ele faz ideia. E nos meus agradecimentos do TCC, da minha conclusão de curso, eu cito o Buzina. Eu coloquei o Buzina lá, falei, eu quero agradecer ao Buzina. Sensacional. Quem não conhece o Buzina? Existem algumas figuras muito, muito conhecidas aqui na cidade de São Carlos, e certamente o Buzina é uma delas, uma pessoa muito querida também, muito ligada às artes, à educação, à cultura, né? Lá no SESC ele trabalha com a área promocional, de divulgação, uma pessoa muito querida. Você está acompanhando o programa Subtexto, hoje o primeiro programa Subtexto. Eu tenho o prazer de receber o meu querido irmão Mário Afonso Pontieri, o professor Marião, que está contando histórias maravilhosas aqui, falando sobre arte, sobre literatura, sobre as suas descobertas de mundo.
a partir da arte, a partir da universidade, enfim, tá dando uma aula aqui para a gente. Convido você que está ouvindo a gente em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar para se inscrever no canal Glauco Keller, porque lá você pode acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo e curtir todas as dicas de livros que eu trago para você toda semana. Tem muito livro lá, já tem gravação até o mês de maio, então tem muita coisa, toda semana tem um livro legal para você. E se você quiser ouvir esse programa a qualquer momento, é só você acompanhar o podcast do Subtexto no Spotify. Você vai acompanhar essas entrevistas super especiais que semanalmente vão passar pelas ondas da FM aqui da sua Rádio Fiscar em 95,3. Ô Marião, como é bom conversar contigo, como é bom te ouvir, cara, mas o tempo vai passando muito rápido, a gente tem aí mais uns 6, 7 minutinhos. Eu queria te perguntar o seguinte, cara, dentro dos períodos literários aí, desde, sei lá, classicismo, passando pelo romantismo, realismo, modernismo, cara, a arte do século XX, o que te toca mais, assim? É claro que você, como professor, tem que dominar e falar e conhecer diversos autores, mas na sua cabeceira, assim, cara, tem algum período literário, algum autor, algum livro que te toca mais? Ô, Glauco, eu confesso que eu dou aula disso, mas eu não sou um grande fã do engavetamento de autores, né? Eu até gosto de entender os contextos, né, e explicá-los, mas eu não gosto muito de engavetá-los, né? Por exemplo, engavetar Machado de Assis no realismo, como eu tenho que fazer em sala de aula, para mim é praticamente um crime que eu cometo, né? Porque o Machado de Assis, ele não se limita a realismo, ele é muito mais do que qualquer pessoa possa imaginar, do que a gente pode enxergar, né? Ele é gigante demais. Mas, quando tem bastante aluno que faz essa pergunta, curioso, eu não esperava essa pergunta sua, mas é uma pergunta que eu costumo responder bastante. Dos movimentos literários, o que eu mais gosto, sinceramente, é o modernismo, tá? E justamente por suas diversas nuances, né? Então, por exemplo, agora, esse fim de semana, Glauco, inclusive, eu já deixo como dica, nós fomos, né, a Sara, eu e meu grande amigo Maurici, que você também conhece bem, aqui, professor de geografia aqui de Piracicaba, e sua esposa Keila, nós fomos assistir a belíssima peça da Tarsila a Brasileira, se chama a peça, que é com a Cláudia Raia, né, estrelada pela Cláudia Raia. Uma peça maravilhosa, Glauco, peça maravilhosa. E foram 2 horas e meia 2 horas e meia de um puro encantamento que eu tive ali, porque eu sou apaixonado pelo modernismo. Por que eu sou apaixonado pelo modernismo? Por causa da capacidade que ele tem de fazer releituras, né, do Brasil, desse Brasil, do que é ser Brasil, que nós chamamos lá naquele momento de brasilidade, né? Ou de um Brasil profundo, ou da antropofagia, né? Como a gente entende a partir de Oswald de Andrade, e também pelo berço desse movimento para a Tropicália, né? Que viria depois ali. A Tropicália bebe muito, né, da antropofagia, a Tropicália de Rita Lee e os Mutantes, a Tropicália de Caetano, Gil e Gal, a Tropicália de Secos e Molhados, entre tantos outros, né, de tantos nomes que vão aparecer nesse período, do próprio Hélio Oiticica. O grande lance que eu posso dizer é que toda essa liberdade de releitura do Brasil, dos seus regionalismos, dos existencialismos, das crises existenciais próprias de cada indivíduo brasileiro diante da nossa realidade, tudo isso me encanta muito no modernismo. Eu diria, o modernismo me encanta nas suas cores e na sua ausência de cores. Então, eu sou muito apaixonado pelo modernismo. E, em especial, alguns autores, evidentemente, né? Os meus autores de cabeceira, os meus prediletos, tem um deles que não é brasileiro, que é o Mia Couto, que não sei se dá para ver a coleção que eu tenho de Mia Couto, que é um moçambicano que dialoga com o pós-modernismo brasileiro, né? Mia Couto, maravilhoso, é um dos grandes de cabeceira. Esse poeta que eu sou
completamente apaixonado é Carlos Drummond de Andrade. Eu sou apaixonado pela poesia de Drummond e principalmente pela maneira como ele consegue construir com simplicidade a poesia. Sou também um apaixonado pelo existencialismo de Clarice Lispector, que é impossível fugir a toda a Constituição. Sou apaixonado pela prosa seca de Graciliano Ramos, que é um autor que me trouxe, que me alimentou durante a graduação. Sou apaixonado pela poesia do Simples de Manuel de Barros, mato-grossense, poderoso, maravilhoso, mas eu sou sobretudo apaixonado, Glauco Kelly, pelo grande Guimarães Rosa. Essa é a minha grande paixão na literatura, esse é o meu grande encantamento, é com ele que eu aprendo, é com ele que eu de repente aprendo diariamente. Guimarães Rosa. Marião, para a gente fechar, se você não fosse professor de literatura, o que você seria? Que outra profissão você se enxerga fazendo? Tem 3 profissões, Glau, que eu posso dizer. Uma delas é motorista, eu amo dirigir. Não sei motorista em que condições, mas eu amo dirigir. A segunda delas, Glauco, seria... Eu gostaria muito de ser uma estrela do rock, arrebentar cantando pelo mundo inteiro aí, ou tocando, eu amo. E uma terceira seria jogador de futebol. Como você bem sabe, eu sou um apaixonado pelo futebol. Cheguei a jogar em clubes infantis, juvenis, infanto-juvenis. Aí em São Carlos, eu joguei no Grêmio São Carlense um tempinho, por exemplo. Mas para ser jogador de futebol, para ser motorista, para ser uma estrela de rock, me faltou o universo das letras que sobram dentro de mim. Por isso que eu virei professor. Marião, eu só tenho que agradecer a sua presença aqui nesse primeiro programa Subtexto. Eu acho que a gente não poderia começar de maneira mais leve e, ao mesmo tempo, de maneira mais profunda. O Marião é um amigo querido, é um irmão, é uma pessoa muito próxima a mim e foi muito gentil quando eu o convidei para fazer comigo esse programa Subtexto. O Subtexto vai acontecer pela Rádio Fiscar, aqui na sintonia da 95,3, todo sábado, às 15 horas e 30 minutos. E você vai poder acompanhar o programa também pelo YouTube, no canal Glauco Keller, também pelo Spotify. E aqui a gente vai conversar sobre arte, sobre literatura, sobre educação. Passarão por aqui pela bancada virtual do programa Subtexto escritores, agentes culturais, artistas de maneira geral, debatendo de maneira ímpar, de maneira profunda, as letras, os quadros, as instalações, as atuações, enfim, a arte e a cultura de maneira geral que é tão negligenciada. E hoje a gente não podia começar de maneira melhor, viu, Marião? Eu adorei, eu curti muito e gostaria já de deixar o convite a você. A hora que você quiser, passe aqui pelo programa Subtexto e, caso você não tenha pensado ainda, você falou em algum momento do programa que você não é artista, mas certamente você é, e você precisa escrever todas essas histórias, porque você tem muito a dizer. Valeu, Marião, obrigado mesmo. Glauco, meu querido, muito obrigado. É sempre um prazer estar com você em qualquer e toda situação. E aqui estreando o seu programa Subtexto, ainda mais especial. Parabéns pelo programa, vida longa ao programa. Certamente eu serei um ouvinte assíduo. Eu sou um seguidor do seu canal e assim vou continuar, porque você sempre traz muita cultura, muita vida, muita poesia para a vida e para a cultura. E por isso que eu agradeço muito a oportunidade e o prazer de estar aqui com você a honra, né, de ser o programa de abertura. Muito obrigado, Glauco. Obrigado a todos os queridos e queridas ouvintes que estiveram aqui até aqui conosco. Espero que tenham gostado. E quem sabe a gente se encontra ainda pela vida. Você, Glauco, encontro já. Daqui a pouco a gente se encontra novamente, porque, para mim, dentre tantos prazeres da vida, um deles é ser um companheiro de jornada e de parceria e de irmandade como você é comigo. Obrigado, meu irmão. Um forte abraço. Valeu, Marião, e valeu especial a você que acompanhou via YouTube, via podcast ou via sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, sempre escutando diferente.
Na semana que vem eu volto com mais um programa Subtexto, sempre trazendo aqui arte, educação, cultura, letras, palavras e textos para você. Grande abraço, até a semana que vem. Valeu!